Mais uma vez quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Livro de Jó, capítulo de número 42, o verso 4 e 5. Livro de Jó, capítulo 42, verso 4 e 5. Louvar a Deus por essa oportunidade. Pastor Moreira, muito obrigado pela confiança. Quero louvar a Deus pelas 8 pessoas que chegaram depois da apresentação dos visitantes. Significa que a gente está de olho em você. Se eu estou de olho, que tem olho carnal, imagina Deus. Aquele que pode dar um amém pela vida dos 8 visitantes que vieram, diga amém. Amém. Louvamos a Deus pela sua vida. Aqui é a casa do Pai. Jó 42, verso 4 e 5. Fábio, me ajuda aí com os versículos, por favor. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Aleluias. Gostaria de colocar um tema nessa mensagem. O palco das nossas mentes. O palco das nossas mentes. E o que é um palco? Talvez você tenha pensado logo num circo, onde aparece um palhaço, aparece um malabarista. Mas tem outros tipos de palco. Palco é a mesma coisa que um ambiente, um cenário. E a nossa mente também muitas vezes funciona como um cenário, um ambiente, um palco. Estamos falando de um homem, um patriarca chamado Jó. E Deus, o próprio Deus, dá testemunho dele. O próprio Deus diz que ele é um homem reto, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. O próprio Deus, que não faz uma presunção do que ele é. Mas o próprio Deus que conhece o caráter da pessoa e conhece o seu caráter. Aí vem o adversário, chamado Satanás, chega até Deus e fala: ele só te serve porque tudo o Senhor dá para ele. E Deus, por uma permissão, diz a ele: olha, você pode tocar em tudo, mas na vida, na alma dele, você não toca. Aí eu já tenho um aprendizado. Hoje, cada um que nós estamos aqui, você tem o livre-arbítrio. Porque tudo que nós fazemos, nós agimos por fé. Você não vê Deus, mas você vê a manifestação da glória de Deus. E você tem o livre-arbítrio de escolher: eu quero a vida para que eu viva, eu quero a bênção para que eu seja abençoado. Mas no mundo espiritual não existe livre-arbítrio. Tanto é que Satanás é obediente ao extremo, muito mais do que eu e você. Porque se Deus falar, breca aí, ele vai brecar e não vai fazer. Foi o que aconteceu aqui. Conhecemos a história. O que ele fez? Tocou em 10 filhos de uma vez. 10 filhos de Jó morreram de uma vez. Depois, tocou nas fazendas, nos bens. Tirou todos os bens de Jó. Depois, veio o quê? Veio um tipo de lepra, ao qual ele coçava as feridas com um caco de telha. Depois, ele não tirou a mulher. E a mulher entrou como o diabo, como opositora, como caluniadora, como acusadora, dizendo assim, para quem veio na escola bíblica. Entrou como o próprio diabo, dizendo assim: fala o seguinte, quebra a sua integridade, quebra a tua fidelidade, abençoe esse teu Deus e morre. E ainda mais, levanta 3 amigos dele, que diziam assim: olha, faz o seguinte, você está passando por isso, porque você tem um pecado oculto. Confessa o teu pecado que Deus vai te livrar desta angústia da alma. Foi tanto que falaram que Jó tem 42 capítulos. Do capítulo de número 3 ao capítulo de número 31, 3 amigos, não é inimigos, enchendo a mente, o palco da mente de Jó. Fora isso, aparece mais um ainda,
um tal de Eliú, um jovem, e vai lá e diz assim: olha, Deus está fazendo isso para te dar uma correção, para purificar mais você. Os estudiosos, os teólogos, tudo isso é conhecimento para chegar até onde Deus quer falar com você. Os estudiosos dizem assim, que uma das coisas que Jó passou, está lá em Jó 3:25, que diz assim, olha, se o Fábio puder colocar, Jó 3:25, diz assim, olha: porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Diz, olha, ele não tinha fé o suficiente. Então, é por esse motivo que aconteceu isso. Outros teólogos já dizem lá no capítulo 42, capítulo 38 e 40, diz assim, ó, que Jó, ele se justificava mais do que Deus, e ele se achava justo aos seus próprios olhos. Aí nós vemos a soberba, a prepotência, o orgulho que Jó tinha, a ponto que no capítulo 38 Deus quebra o orgulho de Jó. Como? Mostrando a sua santidade, mostrando quem ele é: justo, perfeito, onipresente, amor, paz, justiça. E lá no verso 40 a gente sabe que Jó se humilha. Eu quero já deixar algo de revelação para você aí. Jó, ele recebeu pelo menos 6 humilhações que eu citei aqui. Uma humilhação de perder 10 filhos. Talvez alguém tenha dito: você é maldito. De perder os bens, a segunda humilhação. Em terceiro, de vir uma lepra. Quarto, de a própria mulher ir contra ele, uma humilhação dentro de casa. Quinto, dos amigos falarem para ele: revela o seu pecado oculto. Sexto, de vir um jovem afrontar ele. Tudo isso é para te corrigir. 6 humilhações. Se você pensa que quando você for humilhado, você vai ser exaltado, não é isso que está na Bíblia. Jó, ele foi humilhado em 6 coisas, mas ele pegou e se humilhou na presença de Deus. Ou seja, mesmo humilhado por essas 6 situações, ele desceu mais um degrau, e aí Deus te exaltou. Isso serve uma palavra para você que talvez tenha sido humilhado. Se você foi humilhado, desce mais um degrau. Agora você se humilha na presença do Senhor, e a seu tempo Deus vai te exaltar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas vejam, para que ocorresse tudo isso, Jó confessou, arrependido, humilhado. Aí ele falou: eu sou pequeno, eu sou ignorante. E para ele receber a bênção, ele orou pelos amigos dele, que julgaram ele. Jó, como servo de Deus, aí pegue isso para a missão. Quando você se torna servo de Deus, ele não te chama mais de servo, ele te chama de amigo. E aí você que está aqui, eu que estou aqui, a gente começa a ter direitos perante o nosso Senhor, porque Ele te dá direitos. Qual é o primeiro? O direito de você ter a vida eterna e entrar pelas portas na cidade santa. É o maior direito que você vai ter, é justamente esse: a tua vida eterna, quando você aceita Jesus como seu Salvador, mas principalmente como seu dono, seu proprietário, seu Senhor, aquele que dirige a tua vida. Segundo, qual o seu direito? De criatura, você passa a ser filho de Deus. E se você é filho de Deus, você tem um pai. E muitas vezes tem pessoas que esquecem que tem um pai, que zela, que te corrige, mas que te ama, que cuida de você, que entende tudo de você, que entende as tuas dores, que conhece os seus sonhos, conhece os seus projetos, que diz não para você porque ele sabe o que é melhor para você. Ele é um pai. Em terceiro, são vários direitos que temos. Ele te dá autoridade, mas ele te dá uma autoridade diferente do que o mundo dá, porque muito tem autoridade porque ele tem uma insígnia, porque ele tem uma arma, porque ele tem um status. Não, Jesus, a autoridade que ele te dá é porque vem o Espírito Santo sobre a tua vida, te enche, e ele te dá o nome chamado Jesus.
que mediante este nome foi cantado aqui, chegará um momento que todo o joelho vai se dobrar. Hoje, você dobra o seu joelho voluntariamente, porque você reconhece quem Jesus é na tua vida. Talvez você não entenda o que é dobrar um joelho, mas quando você dobra o joelho, você expõe a sua parte mais vulnerável, que é a sua nuca. Porque se você for desmaiar alguém, você não vai bater na perna, você vai bater na nuca. Então quando você expõe, você diz: eu estou rendido ao Senhor, louvado seja Deus. Mas não podemos esquecer que do mesmo jeito que alcançamos direitos, temos deveres. Citei 3. Primeiro, sempre seja grato e tenha um reconhecimento constante do senhorio de Jesus Cristo. O que manda é a constância. Não seja entre altos e baixos na presença do Senhor. Seja constante e abundante na obra do Senhor, mas a primeira obra é em você. Seja constante, aleluia. Segundo, use as suas atribuições, as suas virtudes, o direito de ser filho, o direito de ter pai, o direito de ter a vida eterna, o direito da alegria, da justiça, o direito de ter o nome de Jesus Cristo para você usar, aleluia. Use em prol do reino, e o seu dever é sempre glorificar o nome do Senhor, porque Jó, aleluia, ele, aleluia, se justificava mais do que Deus. Entrou a soberba. Nunca deixe de entrar a soberba na sua vida. Mas para missões, qual é o dever? Seja um influenciador. Quando você sair daqui, seja um influenciador no mundo. Faça o ID. E para os seus, não adianta falar. O que vai mandar vai ser o seu testemunho. Para quem não te conhece, como tem visitantes que não me conhecem, o que vai valer é o que eu estou pregando. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas na minha casa, para os meus amigos, o que manda é o meu testemunho. Dê um bom testemunho e você ganhará, aleluia, os seus para Jesus. Nesses próximos 20 minutos, agora eu quero que você entre na história de Jó, porque agora vai começar a pregação. Eu falei que o nome do tema é o palco das nossas mentes. Agora preste bem atenção e comece a entrar no cenário da mente de Jó. No palco da mente de Jó, veja que é um homem, que eu vou usar um termo que é atual. Ele foi bombardeado por pensamentos que aconteceu com ele. Será que eu sou um maldito por eu ter perdido meus 4 filhos? Será que eu não fui um bom dizimista, por isso eu perdi todos os meus bens? Que pecado está em mim para que venha essa lepra? O que eu fiz de errado? E eu estou usando bombardeado porque é um tema, é uma palavra dos nossos dias, é como se fosse um gatilho. Mas a Bíblia não diz disso, mas ela diz assim, lá em Efésios 6, quando fala da armadura de Deus, que sobretudo, ou seja, acima de tudo, a gente deve embracar, segurar com toda a força o escudo da fé, que vai apagar os dardos inflamados do maligno. Como hoje não tem dardo, então o que o maligno tem? Ele bombardeia a tua mente, ele bombardeou a mente de Jó, ele usa gatilhos na mente de Jó, justamente para quê? Para tentar derrubar a fé de Jó. É tão claro, olha só para você ver, quando acontece um luto. Em 2 Reis capítulo 4, chega uma mulher viúva até o profeta Eliseu, que era o homem de Deus naquela época. E ela já começa falando assim: olha, meu marido, teu servo, era temente ao Senhor. Aí vem os credores e eles não me querem como escrava. Isso eu estou falando. Eles não querem a minha casa, mas eles querem levar as duas coisas mais importantes que eu tenho, que são meus 2 filhos. Ela falou desta maneira, mas ela estava numa situação de luto, e o inimigo bombardeando a mente dela. Se você não pagar, seus 2 filhos vão ser meu escravo. Se você não me pagar, você vai ficar sem os seus 2 filhos. Se você não me pagar a dívida do seu marido, eu vou pegar os seus 2 filhos. E você tem que entender juntamente comigo que quando a pessoa está numa situação de luto,
muitas vezes ela se esquece de Deus. Por quê? Quando o profeta pergunta para ela, o que você tem em casa, o que ela diz? Nada. Ela falou, eu não tenho nada. Aí, o Espírito Santo, que é o que nos convence, lembra ela e diz, se não, uma botija de azeite que representa o Espírito Santo. Não condene uma pessoa que está numa grande perca, se muitas vezes ela se afastar, porque muitas vezes o palco da mente dela está sendo fuzilado por situações, e muitas vezes julgamos, empurramos cova abaixo, e essa mensagem não é para a gente fazer isso, é justamente para a gente pensar que o palco da nossa mente, literalmente ele é fuzilado por Satanás. Quer ver outro gatilho? Lembra de Ana e Penina? Penina tinha N filhos, e Ana não tinha. Cada vez que Penina chegava perto de Ana, tô grávida, com aquela cara cínica. O que vinha na mente de Ana? Pensa aí você que é mulher, sou estéril, sou seca, sou amaldiçoada, sou ventre fechado. É fácil de entender. Quer ver outra? Quando a viúva de Naim está indo lá, era viúva e vai enterrar o seu único filho. Olha o que veio na mente dela. Sou amaldiçoada, já perdi o marido, estou perdendo o filho, fiquei só. É maldição. Outro cortejo fúnebre, outra vez, isso serve para as mulheres, outra vez as palavras do pessoal, não está com Deus. Nossa mente é bombardeada. Agora você quer ver a complexidade dessa ministração? Essa ministração, Deus me deu 6 horas da manhã, eu e a Fernanda, dia 5 de janeiro. E eu falei, vou esperar um momento para ministrar. Você quer ver a complexidade agora, gente? Olha só. Eu falei de situações que a pessoa ficou num estado psicológico, espiritual, físico, deplorável. Só falei de tragédia. Agora, dificuldade, e aí é para nós, é quando a gente está em santidade, né, Tati, gêmeas? É quando a gente está adorando, né, Fernanda? É quando a gente está buscando, missionária Márcia. É quando a gente está vindo para a igreja, amém, Rivaldo? É quando a gente está indo, Yasmin, pregar o evangelho. É quando se cria um ambiente de glória, pastor Moreira, aqui na igreja. É quando o palco está preparado. É quando, meninos e meninas do louvor, a gente fica na ansiedade como a corça. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu. Então se cria um ambiente em que a gente tem ansiedade como a corça, e quando eu e você menos esperamos, estamos na adoração, o nosso foco sai da luz, o nosso foco vai para as trevas, aí vem na nossa mente situações, passagens, pensamentos extremamente vergonhosos são lançados no palco da nossa mente, e eles começam a fluir como se eles fossem reais, e a gente é surpreendido que até a gente para a nossa adoração. E eu quero perguntar, só acontece isso comigo? Só acontece isso com o pastor Edmilson? Que vem coisas que, se mostrar o que vem na mente do pastor Edmilson naquele telão, eu nunca mais volto na igreja. Só acontece isso na vida do pastor Edmilson? Nós recebemos N disparos,
Mas você quer ver outra polêmica? Olha só, olha como é polêmico. João 15:5, Jesus disse assim, foi falado 2 vezes ontem: sem mim, nada você pode fazer. Jesus disse, então eu não ando, eu não falo, eu não pisco, eu não levanto a mão, eu não leio, então eu também não penso. E como é que na realidade vem esses pensamentos que vêm na minha cabeça e na sua, que disse amém? Vem esses pensamentos extremamente vergonhosos. Espera aí, se Deus é bom, nele não há malignidade, então por que esses pensamentos são lançados na nossa mente, no nosso palco das nossas mentes? Por quê? Simples, uma permissão. Não, mas espera aí, Deus é bom, como é que Ele vai permitir esses vídeos do passado? Como é que Ele vai permitir? Quer ver o conflito? Olha só, eu adoro a Deus, renuncio à minha carne, às minhas vontades, não aceito hoje as seduções do inimigo, busco o perfeito. Quem é? Jesus, aquele que disse assim, ó, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2:18, Fábio. Sabe o que é padecer? Jesus Cristo, ele foi tentado em todas as situações. Foi tentado com droga? Foi. Lá quando estava na cruz, me dá água, foram dar um entorpecente para ele não sentir a morte com cruz. Droga, alucinógeno. Foi tentado com mulher? Sim. Claro que foi. Prova para mim na Bíblia. Sabe que mulher gosta? Calo na mão e vergonha na cara. Diz que ele era experimentado nos trabalhos e ele não era verdadeiro. Pastor Jesus não era verdadeiro? Não, verdadeiro é eu e você. Ele é a própria verdade. Ele é a verdade, nele não há erro. Então mulher gosta disso aí, calo na mão e vergonha na cara. Não gosta de 7-1 não. 7-1 pode enganar por pouco tempo. Agora preste bem atenção. Esses flashes que vêm na sua mente, você tem que entender uma coisa muito importante. Esses flashes existem. E tudo que existe passa. O que não passa é quem é. Vou falar o que está na Bíblia. Vai passar o céu e a terra, mas não hão de passar. E quem é a palavra? Jesus, que é o próprio Deus. Esses flashes que vêm na sua mente, essas tentações que vêm na sua mente, vão passar. Mas aquele que é, não passa. Mas é necessário você suportar até passar. Mas pastor, mesmo assim eu sou visitado da minha vida pregressa, quando o pecado agia sobre mim. E aí eu quero fazer para você 4 revelações da parte de Deus. Primeiro, Jó, ele foi em 6 minutos, eu pretendo terminar. Olha, Jó foi grandemente provado, amém? Tanto as provações que a gente sabe. Agora eu citei umas provações, vamos dizer assim, que ficou uma mensagem subliminar, porque você falou, nossa, eu nunca pensei que Jó foi fuzilado a mente dele. Agora hoje você pensa isso daí. Então Jó foi provado em todos os sentidos, só que ele foi aprovado. O grande segredo, a prova vai vir. E quantas tentações, ações, gatilhos foram apertados e lançados na mente de Jó? Falei para vocês aqui. Primeira aplicação, guarde isso no teu coração. Vai acontecer com você. Mas por quê? Porque é permissão da parte de Deus para que seja provado e aprovado você que é eleito. Tudo é permissão da parte de Deus. E você é uma ferramenta na mão do Senhor. Só que é uma ferramenta que precisa ser amolada. Precisa ser, falar para quem é engenheiro aqui,
temperada para ficar mais dura, mais resistente, então você vai ter que passar por uma prova. E muitas vezes é uma prova de fogo. Então, primeiro guarde, tudo que vem na minha vida, permissão de Deus. Segundo, Romanos 11:32 diz assim, que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Para quê? Olha lá, para usar de misericórdia com você. Foi falado aqui pela Tati, Deus usando ela. Não esqueça da onde Ele te tirou. Não esqueça nunca. Se você não vai esquecer, e esses flashes que tem na minha cabeça? Esses flashes só é uma lição. É uma lição para você. Não é uma sentença. É uma lição. Aprenda. Porque vê como você vivia na época do pecado. Hoje, você é livre. Terceiro, as provas vão vir. Os flashes da sua mente vão vir. Mas olha só, é permissão. Olha o detalhe. Não tem aviso. Não vai ter aviso não, vou mandar algo aí para você. Não tem aviso. Terceiro, vai pegar de qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer cor, de qualquer vocação ministerial. Todos vão passar por isso. Mas tem um detalhe. Muitas vezes quando você está passando por prova e eu estou, parece que Deus fica em silêncio, né? Ele silencia. Mas a Bíblia diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. Mas o que é lindo é que o silêncio é um dos argumentos mais difíceis de se rebater. Então, quando vier algo na tua mente, faça como Jó fez. Não blasfema. Não abre a boca. Guarda para você e Deus. Não abre a boca. É a mesma coisa, olha só. Pessoas que fumavam. Muitas vezes vem aquela vontade de fumar. Eu sempre falei, o cigarro é um amigo. A pessoa toma café, ela fuma. Ela acorda, ela fuma. Ela vai dormir, ela fuma. Mas é aquele amigo da onça. Aquele amigo que uma hora vai te trair. É verdade. Eu deixei a onça para colocar depois. E muitas vezes aquele que parou de fumar, muitas vezes na mente dele fala, nossa, eu gostava de fazer aquelas bolinhas que estouravam no ar. Eu nunca fumei, mas eu via, achava legal aquilo de lá. Mas eu nunca fumei. Ok? Então vem no palco das nossas mentes. Agora presta atenção em mim aqui, deixa o povo do louvor. Você está em Cristo. E a Bíblia diz lá em João 8,36, olha só. Põe lá, Fábio, João 8,36, por favor. Olha o que diz lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente você será livre. A nossa mente, ela é a mesma coisa do nosso coração. Você sabia que o coração é o único órgão que não tem câncer? Por quê? Porque o coração pega o sangue e expulsa. Se você está em Cristo, uma propriedade você tem, a sua mente pode capturar, mas em Cristo Jesus, ela vai deixar escapar e você será livre. Louvado seja Deus, aleluia. Agora presta atenção nessa revelação. Talvez você diga assim, tanto tempo se passou, estou em santidade, faço parte da resistência. Ah, você lembrou de um filme, né? Resistência, né? Já sei, né? Somos da resistência, né? Só que você resiste ao quê? À vontade da sua carne, você resiste aos manjares do mundo e você resiste ao inimigo. Eu faço parte da resistência, amém? Você também. E por que vem esses flashes na minha mente? Foi falado aqui, porque Deus é bom. Não entendi, pastor, vou explicar. Esses pensamentos ruins, você tem que louvar. Ah, não dá, pastor. Você tem que se alegrar. Não dá, pastor. Você tem que regozijar. Não dá, pastor. Pensamento vergonhoso,
de 10 anos atrás? Não estou entendendo. Porque é revelação. Aí eu quero já fazer o convite aqui, antes do pastor. Se o gatilho está vindo na sua mente aí, de algo que você fez ontem, que você fez anteontem, que você fez há uma semana atrás, que você fez há um mês atrás, e você não se arrependeu e pediu perdão para Jesus, você está em maus lençóis. Mas, se os pensamentos vergonhosos que vêm na tua mente são de coisas de 10 anos atrás, louve a Deus, regozije a Deus, porque Satanás está sem material. Satanás está buscando no museu espiritual alguma acusação para você. Satanás está com a chave do porão, está indo buscar situações pecaminosas que você fez lá, mas que Cristo já pregou na cruz, porque hoje você é livre, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Larabaço e decai. Acabou o material dele, ele tem que ir lá no acervo, ele tem que ir lá no baú, e você vai no baú ver se tem alguma coisa que presta. E na nossa vida, a única coisa que prestava antes de a gente aceitar Jesus, era a nossa vida. Por isso que Jesus morreu pela nossa vida, mas depois ele vem transformando. Então, se na tua mente está sendo lançado esses tipos de coisa, analise o tempo que foi lançado. Se foi lançado lá atrás, dê glória a Deus, porque ele não tem material novo para te acusar. Ele não tem nada de novo para chegar e falar, ó, estou acusando ele que fez ontem, fez anteontem, fez mês passado. Ele tem buscado justamente isso daí, o lixo que Cristo já descartou da sua vida. E para terminar, louve a Deus, pois a tua santidade, a aproximação da palavra e o cumprimento tem mudado o teu caráter para Cristo. E conforme Jó falou, você muitas vezes tinha esse pensamento e falava, meu Deus, por que vem esse pensamento, né? Então antes você só ouvia, mas hoje você viu a glória de Deus na tua vida. Para terminar, eu quero deixar um versículo que está em Filipenses 4. E aí eu vou passar para o pastor Moreira, que diz assim, ó, 4:8, Fábio, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso você tem a liberdade em Cristo. O pensamento pode vir, mas hoje, um dos direitos que você adquiriu é de ter, em nome de Jesus, esta virtude de poder liberar, jogar para fora esse pensamento que vem te tentar. Aplaude ao Senhor.